thank you, Father, E eu te agradeço, Pai, that we can call you Father. porque nós podemos te chamar de Pai. We worship you, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. I thank you for the cross, Te agradeço pela cruz, where you died for us onde o Senhor morreu por nós and showed us e nos mostrou what true sacrifice looks like. o como é um verdadeiro sacrifício. Like a lamb to the slaughter, Como um cordeiro para o matadouro, you went to the cross o Senhor foi para a cruz and did not open your mouth. e não abriu a sua boca. And I thank you for this. E eu te agradeço por isso. Because of your sacrifice, Por causa do seu sacrifício, we will live forever. nós vamos viver para sempre. I bless your name. Eu bendigo o seu nome. And I thank you, Holy Spirit, E eu te agradeço, Espírito Santo, for living inside of us por viver dentro de nós and teaching us about Jesus. e nos ensinar sobre Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se sentar. How are we doing, family? Como nós estamos, família? Are we ready for today? Será que nós estamos prontos para hoje? Nice and sweet. Vai ser algo bem curto e doce. I'd like to share, just before I share, Antes de eu compartilhar, I'd like to honor my wife Rita. gostaria de honrar a minha esposa Rita. As you know, I have 6 children, Conforme vocês sabem, eu tenho 6 filhos and I'm here today e eu estou aqui hoje because of her. por causa dela. So Rita, Então, Rita, I'd like to thank you gostaria de agradecer because you chose the harder part porque você escolheu a parte mais difícil, of looking after the children tomar conta das crianças while I serve Jesus. enquanto eu sirvo a Jesus. In heaven, No céu, your reward a sua will recompensa be greater vai ser maior, because your work porque o seu trabalho was harder. foi mais difícil. And I thank you, Rita, E eu te agradeço, Rita, for all the sacrifices you made por todos os sacrifícios que você fez, that allowed the Lord que permitiram que o Senhor to do what He wants in me. possa fazer o que Ele quer em mim. May you be rewarded. Que você seja recompensado every way. de todas as formas. Amen. Amém. My wife chose the harder part. Minha esposa escolheu a parte mais difícil. I chose the easy one. Eu escolhi a parte mais fácil. Can I share what type of man you have in this place? Posso compartilhar com você o tipo de homem que você tem nesse lugar? Is it okay before I start my message? Tá tudo bem se eu fizer assim antes de eu começar minha mensagem? Many years ago, Muitos anos atrás, I asked the Lord, eu pedi ao Senhor. what's the difference between an instructor Eu perguntei qual é a diferença entre um instrutor and a father? e um pai. Because Paul said, Porque Paulo disse, you can have 10,000 instructors, você pode ter 10.000 instrutores, but few fathers. mas poucos pais. And I found out the secret E eu descobri o segredo to that scripture desse versículo last year. ano passado. And Pastor Cilio said something to me. E o pastor Célio disse algo a mim. He said, when you get blessed, Ele disse, quando você é abençoado, praise God. glória a Deus. But when you make mistakes, Mas quando você comete erros, blame me. culpe a mim. I'll repeat it again. Vou repetir para você. He said to me, Ele disse a mim, when you get blessed by God, quando você for abençoado por Deus, praise God. glória a Deus por isso. But when you make mistakes, Mas quando você cometer algum erro, you blame me. você pode me culpar. Did we hear? Será que nós ouvimos isso? I went home Eu fui para casa and I was praying. e eu estava orando. And the Lord said to me, E o Senhor disse a mim, remember 7 years ago você se lembra de 7 anos atrás, when you asked this question? quando você fez essa pergunta? What is the difference between an instructor and a father? Qual é a diferença entre um instrutor e um pai? Today you received your answer. Hoje você recebeu a sua resposta. That is a father. Isso é um pai. And I thank you, Pastor E eu Cilio. te agradeço, pastor Célio. You have no idea O senhor não tem nem ideia what you've done for me. do que o senhor tem feito por mim. Thank you. Obrigado.
No instructor Nenhum instrutor will ever speak like that. vai falar assim com você jamais. Only a father Somente um pai can speak like that. pode falar assim. So, a round of applause for Pastor Celia Então, and his wife. uma salva de palmas para o pastor Célio e a esposa dele, por favor. I'd like to say something about our fishing trip in Australia. Eu gostaria de falar algo sobre a nossa ida para pescar lá na Austrália, conforme o pastor Dória mostrou. Because this is about the Aviva Brazil, and the conference is about fishing. Porque Unity for a great work of fishing. Porque o Aviva Brasil, toda essa conferência é sobre unidade para uma grande pesca. And when Pastor Celia and his team came to Brazil, to Australia, E quando o pastor Célio e a equipe dele veio para a Austrália, I said to myself, I want to make it special for them. eu pensei comigo mesmo, eu disse assim, eu quero fazer algo especial para o pastor Célio. I want to make them happy. Eu quero fazê-los felizes. So we got on the boat and we started to fish. Então nós fomos num barco em um momento lá e começamos a pescar. I set up Pastor Celia's rod, E eu preparei a vara do pastor Célio, Pastor Nab's rod, preparei a vara do pastor Nabs, Pastor Sergio's rod, preparei a vara do Sérgio. and I put bait on Pastor Celia's, Fui lá, coloquei uma isca na vara do pastor Célio, put bait on Pastor Nab's coloquei rod, uma isca na vara do pastor Nabs, put bait on Sergio's coloquei rod, uma isca na vara do Sérgio. and they were catching fish. E aí eles começaram a pegar peixes lá. By the time I came to set up my rod, E aí no momento que eu ia começar a arrumar a minha vara, there'll be a fish in the boat. já tinha peixe no barco. I have to take out the fish, Aí eu tinha que arrancar o peixe para put their eles. bait again, Eu tinha que colocar a isca de novo para eles. another fish would come E aí in. um outro peixe vinha pro barco. I'd put the bait Aí eu again, ia lá, arrumava a isca de they would novo. drop it again, Aí eu jogava na água de another novo. fish would come E in aí the de boat. repente um outro peixe vinha no barco. Finally, E finalmente I got to put my rod in. eu tive a oportunidade de colocar a minha vara na And água. as soon as I dropped my rod, E assim que eu coloquei minha vara na água, I caught 2 fish eu peguei 2 peixes. in one reel. Só uma vez. Quando eu Normally- lancei de uma vez, eu peguei 2. Normally you catch 1, Geralmente eu pego 1, but I caught 2. mas eu peguei 2. And the Holy Spirit said to E me, aí o Espírito Santo então me when you disse: serve them quando você o serviu, and you look for their best quando interest, você buscou o melhor interesse deles, you will always receive a double portion. quando você faz isso, você sempre vai receber porção dobrada. May we learn today Que nós possamos aprender hoje that the greatest among us que o maior entre nós will be a servant. é o que mais serve. May we be reminded Que nós possamos sempre ser lembrados that the greatest among us que o maior entre nós will be a servant. é o que mais serve. Are we ready for today? Estamos prontos para hoje? I always go deep. Eu sempre vou bem profundo. Normally people look to check the shallow water first. Geralmente as pessoas vão e começam a dar uma olhada nas águas superficiais primeiro. I've been a believer Eu tenho sido um crente that likes to jump in the deep water que gosta de saltar nas águas profundas and then learn to swim. e aí aprender então a nadar. That's how my journey with the Lord's been. É assim como tem sido a minha jornada com o Senhor. Normally we try the shallow water first Geralmente a gente tenta as águas rasas primeiro, to make sure it's safe, para ter certeza que é seguro, to make sure we're familiar para with ter it. certeza que nós nos tornemos familiarizados com aquilo. But I learned something. Mas eu aprendi algo. Jump in the deep Pular nas águas and profundas. He will teach you how to swim. Pule e Ele vai te ensinar como nadar. Are you ready for a secret? Vocês estão prontos para um segredo? Today I want to share one secret. Hoje eu quero compartilhar um segredo com vocês. Many years ago, Muitos anos atrás, I decided to do a 21-day fast. eu decidi fazer um jejum de 21 dias. This is not to boast Isso não é para me gloriar. or to show myself more superior, Isso não é para me mostrar superior a ninguém. but I truly hungered for God. Mas eu realmente estava com fome de Deus. And I started my fast. E eu comecei ali o meu jejum, 21 days, 21 dias só na água, no food, sem nenhum tipo de comida, just water. somente água. I lost 20 kilos that fast. Nesse jejum eu perdi 20 quilos. One may say, Alguns podem dizer: fasting is easy for you. jejuar é fácil para você. I struggle to fast. Mas eu tenho muita dificuldade para jejuar. But I learned something. Mas eu aprendi algo. The process may be difficult, O processo pode ser difícil, but the reward is greater. mas a recompensa é muito maior. It's greater. É muito maior.
And I said to the Lord, E eu disse ao Senhor, before I start this fast, antes de eu começar esse jejum, I hunger for you. eu tenho fome do Senhor. I don't want nothing Eu não quero nada but you. além do Senhor. And I want to learn E eu quero aprender how to get closer to you. como me aproximar do Senhor. And he said to me, E aí ele disse a mim, in this fast, nesse jejum, I'm going to show you eu vou mostrar a você Paul's journey a jornada de Paulo before his success. antes do sucesso dele. Did we hear this? Será que nós ouvimos isso? Are we awake today? Será que nós estamos acordados já hoje? I believe the greatest apostle E eu acredito que o maior apóstolo was Paul. foi Paulo. He wrote over 13 epistles, Ele escreveu em torno de 13 epístolas and I believe God used him e mightily. eu acredito que Deus o usou poderosamente. And I wanted to learn E eu queria aprender Paul's os secrets. segredos de Paulo. You know, when I was in the aeroplane Sabe, quando eu estava no avião, coming here, vindo para cá, the Holy Spirit said something to o me. Espírito Santo disse algo a mim And he said, you know, all the disciples walked with Jesus, e ele falou assim, sabe todos aqueles discípulos que andaram com Jesus? and Jesus had communion with all of them. Jesus teve ali a ceia com todos eles, But in the epistles, mas nas cartas, the only one that spoke about communion o único que falou da ceia was Paul. foi Paulo. We didn't get this. Nós não entendemos isso direito. He didn't walk with Jesus. Ele não andou com Jesus. And the only one that had E revelation mesmo of assim, o único que teve a revelação the Last Supper da última ceia and the table e da mesa was Paul. foi Paulo. We have such an advantage Nós temos uma grande vantagem, because the Holy Spirit in us. porque nós temos o Espírito Santo em nós. All that he received Tudo que ele recebeu was through revelation foi através de revelação from Jesus de Christ. Jesus Cristo. All the disciples Todos os discípulos had communion with Jesus. tiveram a ceia com Jesus, And the only one that spoke about it mas o único que falou da ceia was Paul. foi Paulo. Jesus done this on purpose for us. Jesus fez isso de propósito para nós, Because by the Holy Spirit porque através do Espírito Santo we receive nós recebemos revelation from Jesus Christ. revelação de Jesus Cristo. I give one little secret to my success E eu vou te dar um pequeno segredo para ser bem-sucedido before I start my antes de eu message. começar minha mensagem. Paul said something Paulo disse algo that no one else said. que ninguém mais disse. I pray in tongues Eu oro em línguas more than anyone. mais do que todos vós. If you believe it, Se você crer nisso, you would pray. se você cresce, você oraria. I'm standing here E today eu estou aqui de pé diante de vocês hoje, because I pray in tongues porque eu oro em línguas more than I speak in English. mais do que eu falo inglês. More than I speak in Mais do English, que eu falo em inglês. I pray in tongues. Eu oro em línguas. That's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. Only by the Holy Spirit Somente pelo Espírito Santo. of speaking in tongues every day. Através de falar em línguas todos os dias. I've reached this place. Aí sim eu alcancei esse lugar. When I first started my journey, Assim que eu comecei a minha jornada, let me flow a little bit. eu quero fluir com você um pouquinho. I prayed in tongues Eu orava em línguas for days, por dias, months, por meses, years, por anos, not seeing the results sem ver os resultados. that I wanted to. Os resultados que eu queria. But later on, Mas mais tarde, I started to see great results. comecei a ver grandes resultados. I've been a believer Eu tenho sido um crente for 13 years. por 13 anos. 13 years. 13 anos. It's not quantity, Não é sobre a quantidade, it's the quality. é sobre a qualidade. It's not about how long you're a believer. Não é sobre há quanto tempo você é crente, It's the quality é sobre a qualidade that you learn. que você aprendeu. I went to pray for a lady Eu fui para orar por uma mulher uma vez,
4 years ago. 4 anos I atrás. want to show you the benefits of praying in E eu tongues. quero te mostrar os benefícios de orar em línguas. This is not about me. Isso não é sobre mim. I just want to show you what God done for Eu me. só quero mostrar a você o que Deus fez através de mim. And the lady, she was an Australian lady. E aquela mulher era uma mulher australiana. As you know, I'm Lebanese. E My conforme background's vocês Lebanese. sabem, os meus antepassados And são libaneses. She had cancer, E ela tinha câncer. and I came to pray for her. E eu vim para orar por ela. And the Holy Spirit entered her. E aí o Espírito Santo entrou nela. And she's never been baptized in the Holy Spirit. E ela nunca tinha recebido antes o batismo com o Espírito Santo. She's never had an encounter with the Holy Ela Spirit. nunca tinha tido um encontro com o Espírito Santo. And the Holy Spirit spoke through E her aí o Espírito Santo falou através dela in Lebanese. em libanês, em árabe. And do you know what she said? E você sabe o que ela disse? She said in Lebanese Ela disse em árabe that the Lord has forgiven me que o Senhor tinha me perdoado and He healed me. e que Ele tinha me curado. She said in Lebanese, Ela disse isso em árabe, em libanês. Australian lady, Uma mulher australiana that the Lord has forgiven me que o Senhor, ela disse, o Senhor And- tinha te and the perdoado Lord has healed e me. o Senhor tinha me curado. And I went home E aí eu fui para casa crying, chorando, thanking the Lord. agradecendo ao Senhor. And you know what the Lord said to E me? você sabe o que o Senhor disse a mim? He said, I let her speak in Arabic Ele disse, eu permiti que ela falasse em árabe for you to be encouraged. para que você fosse encorajado. He said, I let her speak in Ele Lebanese disse, eu permiti que ela falasse em árabe for you to be encouraged. para que você fosse encorajado. She went and done the test. She done the test. Ela fez um teste, For the um exame com relação ao câncer It's finished. e estava acabado. Finished. Estava acabado. I pray in tongues Eu oro em línguas, more than anyone. mais do que todos vós. And I believe Pastor Syria E eu acredito que o pastor Célio has been saying this for so tem many estado years. dizendo isso para nós por tantos anos. But when he told me, Mas quando ele me disse, I listened. eu ouvi. I share these E eu testimonies compartilho esses testemunhos because the process porque o processo sometimes is challenging. algumas vezes é desafiador, The reward is greater. mas a recompensa é maior. I always look at the reward, Eu sempre busco a recompensa, not the process. não o processo. The reward is greater. Porque a recompensa é maior, The process is o hard. processo é difícil, The reward's greater. mas a recompensa é maior. Keep your eyes Mantenha os seus olhos on the reward. na recompensa. Paul Paulo kept his eyes manteve os olhos dele on the crown. na coroa. It becomes easier like this. E aí se torna um pouco mais fácil assim. Okay, Tá bom, let me show you a secret. eu quero mostrar um segredo para você From agora. praying in tongues long periods of times Um segredo que vem através de orar em línguas em longos períodos. and fasting E através de jejuar long period of time. longos períodos. Let's see how the Holy Spirit teaches us Vamos the Word ver of God. como o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus. He shared with me. Ele compartilhou I'm comigo going to show you e eu vou te mostrar Paul's journey a jornada de Paulo before his success. antes do sucesso dele. Are you ready? Vocês estão prontos? Let's go to Galatians Vamos para Gálatas, chapter 1, capítulo 1, verse 17 to 18. versículo 17 e 18. He says, I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, but I went into Arabia. mas parti para a Arábia Later I returned to Damascus. e voltei outra vez para Damasco. Are you ready Vocês estão prontos to hear how the Holy Spirit para ouvir como o Espírito Santo teaches the Word of God? ensina a palavra de Deus? The Holy Spirit shared with O me Espírito Santo compartilhou comigo that Arabia que a Arábia is a picture é uma imagem of Ishmael. de Ismael. Ishmael Ismael was the first son of Abraham. foi o primeiro filho de Abraão It's a picture e
é uma imagem that we are first que nós somos primeiros born into the flesh. nascidos na carne. Because Ishmael Porque Ismael, got released ele foi liberado into Arabia. para a Arábia. Are you with me? Vocês estão comigo? This is a picture. Isso é uma imagem, This is a picture isso é uma imagem how we start. sobre como nós começamos. Paul went to Arabia. Paulo foi para a Arábia. This is Isso a é sign um sinal showing us mostrando a nós the process of o God. processo de Deus. The first son of O Abraham primeiro filho de Abraão is a picture of our carnal nature, é uma imagem da nossa natureza carnal, our wilderness mentality, a nossa mentalidade de deserto, the uncultivated heart, aquele coração que não é cultivado ainda, how we start our journey. sobre como nós começamos a nossa jornada. So before Paul's success, Então, antes do sucesso de Paulo, he went to Arabia ele foi para a Arábia to deal with his soul, para lidar com a alma to dele, deal with his sinful para nature, lidar com aquela natureza to pecaminosa deal with dele, his rebellious para nature. lidar com aquela natureza de rebeldia Are dele. you with me? Vocês estão me acompanhando? Clap for Jesus. Aplauda para Jesus. Clap for Jesus. Aplauda para Jesus. He went to Arabia Ele foi para a Arábia, because when we first start our journey, porque assim que nós começamos a nossa jornada, we are barren inside. nós somos estéreis dentro de nós. Barren. Estéreis. No seeds have been planted yet. Nenhuma semente foi plantada dentro de nós When we ainda. become born again, Quando nós nos tornamos nascidos de novo, you are a new man, aí você é um novo homem, but you still live in the old nature. mas você ainda vive na velha natureza. So when Paul went to Arabia, Então, quando Paulo foi para a Arábia, God showing us a secret Deus estava mostrando para nós um of segredo how we start our journey. sobre como nós começamos a nossa jornada. He couldn't go to Damascus. Ele não podia ir para Damasco, He couldn't go to Jerusalem. ele He couldn't não poderia ter ido para Damasco, ele não poderia ter ido para Jerusalém, because he wasn't ready. porque ele não estava pronto ainda. Are you with me? Vocês estão comigo? Paul's not going on holidays from village to village sightseeing. Paulo não estava de férias, indo de vilarejo em vilarejo, só passeando. He's teaching us. Ele está nos ensinando. The Bible is spiritual. A Bíblia é espiritual. But if you're not spiritual, Mas se você não for espiritual, you will not receive these truths. você não recebe essas verdades. This Ishmael was born of a slave woman, E Ismael nasceu a partir de uma mulher escrava, slave to the flesh. escrava da carne. We are not of those people anymore. Nós não somos mais desse povo, But he shows us mas ele nos mostra how we start. como nós começamos. So Ishmael is symbolic of the wilderness. Então, Ismael é um simbolismo do deserto, It's symbolic of a place where complaining took place, é um simbolismo de um lugar somente de reclamação, murmuring, de murmuração, indulging in sin, de pecado e de indulgência, lack of contentment. de falta de contentamento. That's the wilderness. Isso é o deserto. And in the book of Hebrews, E no livro de Hebreus it tells us nos diz that they failed to enter into his que eles rest falharam ao entrar no descanso dele, because they didn't learn his ways. porque eles não aprenderam os caminhos do Senhor. You know, I hear so many people, E eu vejo tantas pessoas they tell me that they are in the wilderness. que me dizem que estão no deserto, That's not a good place. e isso não é um bom lugar. It's not a good place. Isso não é um bom lugar. It's a sign Isso é um sinal that you're not learning. que você não está aprendendo. Are you with me? Vocês estão me acompanhando? It's not a good sign. Não é um bom sinal. You know, Peter said, Sabe o que Pedro disse? after you have suffered a little while, Depois de terdes sofrido por pouco tempo, the God of peace o Deus de paz will strengthen you, fortalecerá vocês, comfort you, confortará and vocês establish you. e estabelecerá vocês. The wilderness O deserto was designed foi designado to be a little experience, para ser uma pequena experiência, not a long experience. não uma longa experiência.
So learn from today Então aprenda a partir de hoje that anyone who's in the que wilderness, qualquer um que esteja no deserto, their journey is barren, que a jornada parece que está estéril, uncultivated, parece que está não cultivada, hard, difícil, challenging, desafiadora. it's a sign Isso é um sinal that you're living que você está vivendo the life of Ishmael, a vida de Ismael, carnal nature. uma natureza carnal. Amen. Amém? We understood Arabia now? Nós entendemos agora o que significa Arábia? Yes? Sim? So now you know why Paul had to go to Arabia? Então agora você sabe por que Paulo teve que ir para a Arábia, certo? He didn't go sightseeing. Ele não foi lá para passear. Now, Agora, after Arabia, depois da Arábia, Paul went to Damascus. Paulo foi para Damasco. Would you like to know what Damascus means? Você gostaria de saber o que Damasco significa? Would you like to know what Damascus Você means? gostaria de saber o que Damasco significa? Damascus means Damasco significa sackcloth. Sackcloth. pano de saco. Sackcloth Pano de saco was made out of goats' hairs. era feito de pelos de bode, de carneiro, de bode. The Bible De cabrito. The Bible says E a Bíblia diz that Jesus que Jesus will separate foi separado, the goats e separaria os bodes from the sheep. das ovelhas. A goat Um bode will not have a shepherd não vai ter um pastor and has never had a shepherd, e nunca teve um pastor, because a sheep, porque uma ovelha, they hear my voice elas ouvem a minha voz and they follow e me. elas me seguem. So a goat, Então um bode, he lives on rocky ground, ele vive em um solo rochoso, and that is a sign e isso é um sinal spiritually espiritualmente that our hearts que os nossos corações have become hard. se tornaram duros. Are you with me? Vocês estão me acompanhando? The prodigal son, O filho pródigo, he returned back to his father, ele voltou para o pai, and his father e o pai, slaughtered a sheep. ele matou uma ovelha. He came back E ele voltou, repenting. arrependido. But the other son, Mas o outro filho, he didn't ask for a sheep. ele não pediu por uma ovelha, He asked for a goat ele pediu por um bode, to share with his para friends. compartilhar com os amigos Are dele. you hearing Vocês estão me somebody? ouvindo? The other son O outro filho, saw no need to change, ele não viu nenhuma necessidade de no mudança, need to repent. nenhuma necessidade de arrependimento. He can never have a shepherd. Ele nunca poderia ter um pastor, He is in control porque ele está no controle of his own life. da sua própria vida. The prodigal son, O filho pródigo, the father slaughtered the fattest lamb o pai matou o novilho mais cevado, o novilho não, o cordeiro mais cevado, to celebrate para celebrar that he was lost, que ele estava perdido now he's found. e agora ele foi encontrado. But the other one, Mas o outro, you don't even give me a goat você não me deu nem mesmo um bode, um cabrito, to share with my para friends. compartilhar com os meus amigos. Till this day, E até hoje, I have not looked outside of my heart. eu não olhei fora do meu coração. Jesus wants your heart. Jesus quer é o seu coração. Till this day, Até hoje, I cannot look outside eu não consigo olhar para o lado de fora, because I'm so busy porque eu estou muito ocupado fertilizing my heart. fertilizando o meu próprio coração. You know the Garden of Eden? Você sabe o Jardim do Éden? There were 4 channels of rivers going through the Garden of Tinham Eden. 4 canais de rios fluindo através do Jardim do Éden. You know our heart E sabe no nosso coração? has 4 channels. Tem 4 canais. The Garden of Eden, O Jardim do Éden it's our heart. é o nosso coração. I learned this all E eu aprendi isso by praying in tongues. através de orar em línguas.
and we still speak our natural language. E nós ainda falamos na nossa linguagem natural? Not by might, Não por força, not by strength, nem por poder, but by the Spirit. mas pelo Espírito. If it's not the Spirit, Se não for pelo Espírito, it's religion. é religião. The Garden of Eden, O jardim do Éden, the sanctuary of o God, santuário de Deus, it's our heart. é o nosso coração. The 4 rivers that flow into the sanctuary, Os 4 rios que fluem para o santuário the 4 blood vessels são os 4 vasos that sanguíneos flow into our que heart. estão fluindo do nosso coração. Damascus Damasco means divine awakening, significa um despertar divino, radical conversion, uma conversão radical, radical transformation, transformação radical, surrender, uma rendição and a new sight to life. e um novo ponto de vista com relação à vida. Where was Paul traveling Aonde Paulo estava viajando when he got struck off his horse? quando ele caiu do cavalo? Where? Aonde ele estava indo? Damascus. Damasco. What were the scales? E What were the scales? What was the scales that fell off que his eram eyes? as escamas que caíram dos olhos dele? Arabia. Arábia. Are we understanding? Será que nós estamos entendendo isso? Or is this too deep? Ou será que isso é profundo demais para você? Thank you to Jesus. Graças a Jesus. Thank you, Holy Spirit. Graças ao Espírito Santo. It's you, Lord, É o Senhor. and I thank you for this. E eu te agradeço por isso. Damascus Damasco means deep reflection, significa uma reflexão profunda, deep work of the heart, uma obra, um trabalhar profundo no coração, deep intimacy. uma intimidade profunda. The word humble yourselves under the mighty hand of the Lord. Você já ouviu aquele versículo que diz assim: humilhe-se a si mesmo debaixo da potente mão do Senhor, And he will exalt you in due time. e Ele te exaltará no devido tempo? We know this scripture? Nós conhecemos esse versículo, certo? Yes? Sim? That word humble Aquela palavra humilhe-se a si mesmo, in the Hebrew no hebraico, means sackcloth. significa pano de saco. Sackcloth and ashes. Pano de saco e cinzas. And they used to wear the goats. E eles sackcloth, costumavam vestir esse pano de saco feito com pelos de bode. and they used to rub ashes on E eles them, costumavam esfregar cinzas nos seus próprios corpos, symbolic of que era um símbolo that we are wooden vessels. de que nós éramos vasos de madeira And we must let fire e que nós tínhamos que deixar o fogo burn queimar Arabia within us. a Arábia que havia em nós. Are we still here? Será que nós ainda estamos aqui? Okay. Now, Agora, Paul Paulo is ready está pronto to go to Jerusalem. para ir para Jerusalém. Clap for Jesus. Aplauda para Jesus. Paul is ready to go to Jerusalem. Agora Paulo estava pronto para ir para Jerusalém. Why is he ready now to go to Jerusalem? Por que agora ele estava pronto para ir para Jerusalém? Who gathers in Jerusalem? Quem estava reunido em Jerusalém? Acts chapter 2, Atos capítulo 2, verse 5. versículo 5. Acts chapter 2, Atos capítulo 2, verse 5. versículo 5. Now they were staying in Jerusalem, E em Jerusalém estavam God-fearing Jews
habitando judeus, varões religiosos, from every nation under heaven. de todas as nações que estão debaixo do céu. Can you see now? Você consegue ver agora? He's ready to go into Jerusalem. Agora ele estava pronto para ir para Because Jerusalém, the fear of God porque o temor a Deus is inside of him. estava dentro dele. Glory to God. Glória a Deus. Psalms Salmos 25, 25, 14. 14. He was ready to go to Jerusalem Ele estava pronto para ir para Jerusalém, because who gathers in Jerusalem porque quem se reúne em Jerusalém? are God-fearing people. Um povo que teme a Deus. The secret E o segredo of Arabia da Arábia to Damascus, até Damasco, final destination Jerusalem, e para ter o destino final, que era Jerusalém, is for a person isso é para uma who pessoa walks in the fear of God. que anda no temor a Deus. Let's read it. Vamos ler. Salmos 25, 14. The secret of the Lord O segredo do Senhor is with those who fear him, é para todos os que o temem, and he will show them e lhes fará saber his covenant. o seu concerto, a sua aliança. Are we learning now? Será que nós estamos aprendendo agora? Who else gathered in Jerusalem? Quem mais se reunia em Jerusalém? What fell in O Jerusalem? que caiu em Jerusalém? O que caiu em Jerusalém? O que desceu em Jerusalém? What fell in O Jerusalem? que caiu em Jerusalém? Who said Pentecost? Quem disse Pentecostes aí? The Holy Spirit O fell Espírito Santo caiu, because they were walking porque eles estavam andando in the place of Jerusalem. no lugar em Jerusalém. Do you want to know what Jerusalem means? Você quer saber o que Jerusalém significa? Would you like to learn? Você gostaria de aprender isso? Jerusalem Jerusalém means wholeness. significa plenitude. Jerusalem Jerusalém means foundation of teaching. significa fundamento do ensino. Jerusalem Jerusalém is where unity é onde unidade has been formed. foi formada. What is this conference? Sobre o que é essa conferência? Unity. Unidade. How can people be unified Como as pessoas podem ser unificadas? when we all fear God? Quando todos nós tememos a Deus. Because when you fear God, Porque quando você teme a Deus, you will not harm your neighbor você não vai machucar o seu próximo in any way. em nenhum aspecto. Can you see Paul's journey, somebody? Será que você consegue ver agora a jornada de Paulo? He went to Arabia Ele first. foi para a Arábia primeiro, Then he went to Damascus. aí ele foi para Damasco, And finally, aí finalmente he entered Jerusalem. ele entrou em Jerusalém. You know when Paul entered Jerusalem? Sabe, quando Paulo entrou em Jerusalém, He was given something, foi dado algo a ele, the right hand a mão direita of fellowship. de comunhão. Do we see the process? Será que nós conseguimos enxergar esse processo? The greatest thing I learned A maior coisa que eu já aprendi is the process of God. é o processo de Deus. Me and Pastor Mike, Eu e o pastor Mike we had a good fellowship today, tivemos uma boa comunhão and hoje, he was sharing with me e ele estava compartilhando comigo the greatest thing he received from the Lord a maior coisa que ele recebeu do Senhor, is understanding the process. que foi o entendimento sobre o processo. And my heart became so happy E meu coração ficou tão feliz, because when you know the process, porque quando você sabe, quando você conhece o processo, you will never be defeated. você nunca vai ser derrotado. You will never think you reached the destination. Você nunca vai achar que você já chegou no destino. You're always growing. Você vai estar sempre crescendo. God bless you, Pastor Mike. Deus abençoe você, pastor Mike. You know,
Every time God speaks to me, Sabe, toda vez que Deus vem e fala comigo, it's like I just began my journey. é como se eu tivesse acabado de começar a minha jornada. Did we hear this? Será que nós ouvimos isso? Every time God speaks to me, Toda vez que Deus fala comigo, it's like I just é started my como se eu journey. tivesse acabado de começar a minha jornada. Because He shows me a Porque part Ele of me vem e me mostra uma parte de mim that I've never seen que eu before. nunca vi antes. He shows a part of me Ele vem e mostra uma parte de mim that the light shines que a luz está brilhando e in a mostrando dark place nos lugares escuros that I've never explored que eu before. nunca explorei antes. May we learn today Que nós possamos aprender hoje where we are in our journey. aonde nós estamos na nossa jornada. From Arabia Da Arábia to Damascus, para Damasco then e Jerusalem. então para Jerusalém. Jesus cried out, Jesus clamou: Jerusalem, Jerusalém, Jerusalem, Jerusalém, how I long como eu espero to gather my children. reunir os meus filhos. Why did he say that? Por que ele disse isso? It's a hidden secret. Isso é um tesouro escondido. Because in the Old Testament, Porque no Velho Testamento, they said something. eles disseram algo. It says, come children, Eles falaram: venham filhos, come children, venham filhos. let me teach you Deixe-me te ensinar the fear of the o Lord. temor ao Senhor. I thank you, Jesus. Graças a Jesus. Because the Holy Spirit is the teacher. Porque o Espírito Santo é o mestre. He is the Ele teacher. é o mestre. And today, E hoje, I'm 1% eu sou 1% of knowing Him. de conhecê-lo. 1%. 1%. I pray in tongues Eu oro em línguas more than anybody. mais do que qualquer um. Thank you, Jesus, Graças a Jesus. for Paul's life. Pela vida de Paulo. He didn't walk with Jesus, Ele não andou fisicamente com and Jesus. he's the only one that spoke about the E communion mesmo table. assim, ele foi o único que falou da mesa da ceia. Did we learn somebody Será que today? nós estamos aprendendo algo hoje? Thank you to Jesus Christ. Graças a Jesus Cristo, May you be blessed que today. vocês sejam abençoados And hoje. may we reach our final E destination, que nós possamos alcançar o nosso destino final. Jerusalem, Jerusalém, where the power of God falls aonde o poder de Deus cai and the kingdom e aonde o reino is given to you. é dado a você. This is the keys Isso são as to chaves the kingdom of para o God. reino de Deus. Thank you, Jesus. Bless you Obrigado, all. Jesus. Deus abençoe vocês.